Olha, esse tema aí eu acho muito complicado. Assim, qualquer coisa que a gente disser não é garantia nenhuma de que vai dar certo e também não é garantia que vai dar errado também. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita. Isso aí para mim é claro. A questão que eu vejo, assim, eu vi muita gente falando que tinha que punir a torcida do esporte. Beleza, mas o ato aconteceu dentro do estádio? Foi dentro do estádio, foi fora do estádio, depois da partida. Então, se tivesse o estádio fechado, ia evitar que acontecesse esse problema? Eu acredito que não. Então, acho que o problema vai muito além. Acho que isso passa pela segurança pública. Acho que passa muito pelo fato de termos leis mais rígidas, principalmente. Porque hoje em dia, o que, que acontece? Eu tenho a impressão de que você pode fazer o que você quiser dentro do estádio de futebol ou com a camisa de um time de futebol, você pode fazer o que você quiser. Porque é isso que acontece no Brasil. Vai fazer, por exemplo, chega em qualquer estabelecimento comercial e quebra alguma coisa, vê o que, que vai acontecer com você. Mas vai lá no campo de futebol e faz a mesma coisa. Ali é outra lei, parece que a lei é outra para outra pra, quando se trata de futebol. E a lei tem que ser igual para todo mundo, em qualquer situação. Então, e ainda mais quando você fala em estádio de futebol, onde você tem muitas pessoas, pessoas com pensamentos diferentes, com times diferentes, que você está muitas vezes indo com a emoção à flor da pele, você tem consumo de bebida, você tem um monte de coisa dentro de um estádio de futebol, né? E por fora também você tem todo um preparo por trás. Então, acho que passa principalmente pelo exemplo. A partir do momento em que você tiver punição, em que alguém realmente pagar pelo crime que cometeu, se você tiver câmeras, filmou quem é que cometeu aquele ato, punir essa pessoa, der o exemplo, ela não entra mais no estádio. Essa pessoa vai ter que comparecer numa delegacia sempre nos dias de jogos. Ela está marcada, ela não pode entrar naquele estádio durante a vida inteira dela. A partir dali, você começa a ter mudança. Enquanto ficar com questão de prender hoje para soltar amanhã, vai continuar acontecendo. Isso aí vai acontecer, porque está cada dia piorando. A gente está vendo. Um dia ataque a bomba, outro dia pedra, outro dia. Esses dias jogaram no jogo do Palmeiras e São Paulo, jogaram, acho que era uma garrafa, né, que jogaram na direção do ônibus do Palmeiras. Não faz muito tempo, você citou até a questão do México, teve uma pancadaria generalizada lá dentro do estádio do Atlas, junto com o Querétaro, acho que era Querétaro, no estádio do Querétaro. Aconteceu isso, até fiz vídeo na época, fiz uma live de meia hora praticamente falando sobre o tema. E tinha muita fake news também na época, eu lembro. Eu tive que desmentir as fake news no meio do caminho. Não sei se vocês lembram, falaram de 30 mortes, daqui a pouco era 25, daqui a pouco era 10, e na verdade não morreu ninguém. Era só eu mesmo. Então, foi totalmente desvirtuado o negócio. Mas falando nisso, acho que precisa realmente isso, é punição. E a punição não é só para o clube. A punição tem que ser feita para a pessoa que cometeu o crime, para a pessoa que realmente fez o ato. Porque se você ficar só colocando nas costas do clube, entra aquela questão que a gente sempre cita também dos infiltrados que possam entrar também, vai falar, vou prejudicar meu rival, vou fazer isso. E olhando as nossas leis hoje, as penas são muito brandas. Então, hoje, com a legislação atual que eu vejo, é impossível você fazer isso. Só que também não adianta mudar a legislação se você vai criar brechas. Tem que criar leis e fazer essas leis realmente serem cumpridas. É o que fizeram na Inglaterra e deu certo. Os hooligans acabaram por isso. E por que que no Brasil a gente permite ainda que esse tipo de coisa aconteça? Não é só o Brasil, né? Na América do Sul também a gente tem visto. Aconteceu recentemente no Chile, acho que foi no jogo do Colo-Colo, inclusive agora há pouco, aconteceu isso. Aconteceu, não faz muito, no Maracanã, né? Os policiais batendo nos argentinos dentro do estádio do Maracanã. E você não tem dúvida que vai acontecer isso de novo quando for jogar um brasileiro na Argentina? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Então, acho que passa principalmente pela punição dos responsáveis, não só dos clubes, tem que passar pela punição dos responsáveis. Ah, lembrei agora do Paraguai também, né, que aconteceu agora há pouco. E lá, a punição, teve sim a punição para 22 pessoas que foram identificadas, que foram proibidas de entrar dentro do estádio,
Isso aí eu acho que é um ponto positivo, mas também acho que tem a questão que você precisa realmente coibir, prender, é igual fizeram no caso daqueles torcedores do Kevin, né? Do Kevin Spada, que vocês falaram agora há pouco. Eles foram presos, ficaram um bom tempo lá. Não adiantou muito, porque depois que se soltaram, eles vieram para o Brasil e cometeram crimes de novo, porque até lembro que saiu reportagem na época falando. Então, realmente tem que passar por punições realmente severas, porque do jeito que está acontecendo, daqui a pouco vai morrer gente aí. Gente que eu estou falando vai morrer gente, jogador, gente que está realmente dentro do futebol, porque gente morrendo a gente vê o tempo todo. Sim, sim, concordo plenamente com o Tafarel de que é uma questão da segurança pública mesmo, né? Uma questão que vai além do futebol, né? Inclusive, não dizendo se eu sou contra ou a favor da torcida única, mas uma crítica que se faz à torcida única é porque muita coisa acontece fora do estádio, né? Que é o que o Tafarel estava falando, né? Tipo, você não precisa controlar só o que está no estádio, né? Mas o que acontece fora também, né? Enfim. E queria passar pro Gabriel para, né, saber se ele concorda com a opinião do Tafarel, se ele discorda, se ele tem um outro ponto de vista e se de repente ele gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né, algum paliativo. Essa questão da venda da bebida no estádio eu também acho que, sei lá, assim, tenho opiniões meio talvez experimentar, suspender, não sei, tipo, porque realmente é um fator também, né, que ajuda o circo a pegar fogo. E aí, Gabriel, qual Só a que sua. também tem, só um complemento, só que tem um porém também, se você não vende lá, vai ter gente vendendo fora do estádio também, então e não muda muita coisa. Com Sim. certeza. E como sempre, eu colocando uma pitada de humor no meio, que às vezes na minha vida pessoal é um pouco problemático, não sei o que é pior na porta do estádio, né? A bebida alcoólica ou aquela pizza de 10 para o seu estômago, eu não sei o que é mais perigoso. Mas falando a parte séria agora, eu concordo com o Tafarel. A única coisa, talvez, que não é discordar, mas eu bato no ponto que o clube tem sim que ser punido pela seguinte questão. Todo mundo, como o Tafarel falou, a parte que eu mais concordei que é qualquer coisa que a gente dê de ideia aqui é complexo de se aplicar, é complexo de se pensar, porque deixou uma bola de neve crescer há muito tempo e não é só a violência no futebol, né? É a violência na sociedade como um todo. A gente vê diversos exemplos disso. Mas me incomoda muito como todo mundo que faz parte do problema se esquiva disso e aumenta essa bola de neve. O clube fala que não pode ser punido porque ele não pode controlar todo mundo. Mas muitas vezes ele não se esforça para buscar quem são os verdadeiros culpados, ou ajudar a identificar, ou ajudar a inibir de alguma forma. A grande verdade é que os clubes não têm tanto interesse nisso, a não ser que se ameace que perca ponto. Então eu acho que tem que se punir o clube sim. Segundo, eu vejo é uma questão complexa, eu vejo diversas vertentes nas torcidas organizadas. Sou contra acabar com elas, não acho que elas são esse demônio que muitos querem criar. Acho que ela tem diversas partes sociais que são importantes, e no estádio mesmo elas são importantes. Mas me incomoda muito em alguns documentários que eu já assisti, os presidentes das torcidas organizadas falarem: ah, a gente não pode controlar, ah, é algo que foge da nossa mão. Cara, não. Já tem vídeo aí vazado que eles, não todos, né? Mas eu acabo generalizando e o engante não tem um alcance tão alto. Talvez se eu estivesse falando numa TV aberta isso seria meio perigoso. Mas tem vídeo aí de claramente presidente de torcida organizada ou participando da briga ou falando abertamente dela. Então, tem claramente ali uma participação que não seja direta, mas indireta, eles sabem do que acontece e tem que ser responsabilizados também, de alguma forma, não sei qual forma. E também a imprensa, porque se você toda hora fica tratando o jogador de futebol como um cara que só recebe milhões e merece uma cobrança que passa do ponto, você tem que cobrar, é óbvio, o cara ganha bem e você tem que cobrar. Mas se você passa do ponto diversas vezes,
você manda a imagem para quem está assistindo que tem que fazer isso mesmo. E isso é perigoso. A TV aberta, a internet, o rádio, o que for, é um meio de comunicação que interfere, que influencia as pessoas. E essa responsabilidade muitas vezes é passada de lado. Eu sempre cito que diversas vezes em diversos veículos de comunicação, diversas pessoas têm passado do ponto na crítica ao jogador, ao técnico, ao diretor, mesmo que por algum motivo, em algum momento, você tenha vontade de se expressar mais forte, você também, muitos ali ganham bem, né? Então tem que saber se expressar da melhor forma possível, sem passar desse ponto, sem passar essa imagem para quem está assistindo que você pode cobrar o cara de qualquer forma porque ele recebe bem. E o valor do salário de alguém não é justificativa para você faltar com respeito com alguém, com palavras, muito menos com violência física. Então, acho que todo mundo tem culpa nessa questão. Como o Tafarel falou, é uma questão extremamente complexa, mas eu acho que todos têm que começar a ser responsabilizados. Todos. Torcida organizada, torcida comum, a imprensa, os clubes. Mas, sinceramente, infelizmente, tem um tweet que um amigo meu mandou, eu acho que é do Losetti, do GE, que ele cita, só vão fazer alguma coisa quando algum jogador morrer, e ele até fala, não vão não, vai dar uma semana de luto, e depois vai ter briga para voltar a agenda porque o calendário é apertado, e aí vai voltar. Sinceramente, eu não vejo, infelizmente, o pessoal querendo resolver essa questão muito, não estão muito afim de resolver toda essa parada, até porque é muito complexo. E o sistema prisional do Brasil é mais complexo ainda, né? Talvez explique por que as leis são tão brandas, né? O sistema prisional brasileiro é o único que as leis são brandas e os presídios estão cheios. Então, tem alguma coisa errada aí que tem que se rever. Eu não estou entrando nem lado político. Que tá errado, tá errado. Seja você pense de um lado ou de outro, tá errado, tá errado. A conta não bate, a conta não fecha. Tá Com errado para certeza. todo mundo. Sim, e pegando esse ponto Posso? que o Tafarel falou de uma hora morre alguém, que você também tocou, Gabriel, também trazendo um outro aspecto aí, somando ao que você está falando, é impressionante como os jogadores, a comissão técnica sofre um ataque desse e como que os jogadores e técnicos e comissões técnicas de todos os times não se unem, né, para cobrar providências, né? Parece que cada um só está pensando no seu, assim, né? Como que é possível? Posso trazer só um ponto? Claro. Aonde que está o sindicato? Onde que está o sindicato de jogadores? Porque eu lembro muito bem que quando o Abel chutou o microfone, apareceu o sindicato reclamando, né? E agora? Que é uma coisa realmente séria. Por que que o sindicato não aparece? É nessas horas que você vê que esse sindicato não serve para nada. Porque é nessas horas que eles tinham que aparecer para defender os jogadores. Se eles realmente acreditam que eles são os defensores dos jogadores, então por que que não apareceram nessa hora? Agora está todo mundo sumido. Só esse ponto que eu queria trazer. Só antes de passar a palavra para você, Felipe, eu queria trazer só um comentário, um adendo ao que eu tinha falado. Eu não falei em relação ao que o Gabriel comentou. Eu não falei que não tem que punir o clube. Acho que em alguns casos, sim, principalmente quando acontece dentro do clube, né? Mas nesse caso específico, a gente está falando do caso do esporte, o fato aconteceu fora do estádio. Então, de que maneira o esporte poderia ter impedido que isso acontecesse? Se fosse dentro do estádio, acho que a coisa seria diferente. Assim como também quando acontece dentro do estádio, aí eu concordo realmente que aí você tem que tomar providência e o clube tem condições de fazer isso. O próprio sistema que o Palmeiras usa lá mesmo de identificação do torcedor, pelo que eu fiquei sabendo, já várias pessoas foram presas por causa desse sistema de identificação. A polícia conseguiu identificar e prendeu essas pessoas. Então, dá para você fazer maneiras, se você coloca câmeras nos estádios, se você coloca segurança, se você coloca todo esse aparato, você consegue fazer. Aí entra aquilo que o Gabriel falou, você tem que tomar atitude. Se os clubes estão tomando, é outra história. Mas talvez aí não basta só o clube ter que tomar atitude. Tem que ter aí, talvez, a entidade, a CBF,
o Tribunal de Justiça Desportiva se juntar para fazer isso aí, obrigar os clubes a fazer isso, talvez. É só esse ponto. Não, com certeza. É um problema que deveria envolver pelo menos várias entidades, né? A CBF, a polícia, o sindicato, né? Como bem colocou o Tafarel, né? Os clubes, né? Envolvidos enfim, é lamentável, né? E como vocês disseram, eu acho que o que é mais triste é que continuaremos, né? A ver esse tipo de coisa acontecendo, porque os fatos que acontecem depois não nos deixam otimistas, né? De que, beleza, isso aconteceu agora, mas estão se tomando providências para não acontecer mais, né? A gente vê justamente o contrário, né? E eu queria chamar a atenção também para a coisa do clubismo, né? Muitas vezes acontece esse tipo de coisa num clássico, né? O Tafarel citou Palmeiras e São Paulo, e às vezes os torcedores, os influencers de determinados times até passam um pano, né? Para a violência quando ela parte da própria torcida, né? E isso também é lamentável, né? Como o Gabriel falou, o que está errado, independente da sua posição política, independente do seu clube de coração e tal, né? A gente tem que, enquanto sociedade, precisa mudar essa cultura, né? Gostei muito do que o Gabriel falou nessa questão da imprensa, porque eu vejo muito que a imprensa gosta de colocar a culpa nos clubes, colocar a culpa nos técnicos, na torcida, mas tira dela, né? Tira da reta. E eu acho que a imprensa tem também a sua responsabilidade. Eu acho que se for colocar meu destaque final é isso, colocar a responsabilidade para todo mundo. Eu tinha esquecido de falar sobre isso, porque eu vejo muita gente também atribuindo a culpa só na internet, só o torcedor da internet, só de redes sociais, mas não é, tem a imprensa também na televisão, no rádio, em meios tradicionais que a gente vê também fazendo muita coisa errada e que pouca gente fala sobre isso.